Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Flávio Ribeiro de Oliveira traduzindo Eurípides. Crítica vem de um verbo grego cujo sentido basicamente é discernir e avaliar. Crítica não é lugar de pura promoção, nem de desforra. É lugar de honestidade e sensibilidade. Não é lugar nem para demolir, nem para passar o pano, nem lugar para ser cri-cri. É lugar que pede um mínimo de distância. Para mim é o lugar sempre do reconhecimento da limitação de quem critica, de alguém que quer superar sua limitação, qualquer que seja, e dialogar. É, portanto, onde idealmente deve acontecer uma forma de inclusão pessoal e coletiva. Sim, a crítica vista negativamente pelo senso comum como falar mal, parece ser algo que exclui, afasta, mas a boa crítica, a crítica consequente e responsável, seja qual for o seu juízo, é uma crítica que, a meu ver, sempre inclui, e não porque necessariamente afaga. Foi no que pensei ao pegar para criticar a tradução que Flávio Ribeiro de Oliveira fez da Medéia de Eurípides, uma tradução que talvez não tenha tido a circulação que merece. É um trabalho, como outros aqui no canal, à espera de uma crítica que o inclua no radar de quem se interessa por literatura greco-latina. Goste-se ou não, criticar é acolher, respeitar, dar visibilidade e admitir que quem critica com franqueza tem sempre seu ponto de vista e suas limitações. A Medéia, na tradução de Flávio, foi publicada em 2006. É uma tradução metrificada da peça, em decassílabos, mas Flávio já publicou outras duas tragédias utilizando versos livres, o Ájax e as Traquínias de Sófocles. Trata-se, portanto, do caso curioso de alguém que traduz o mesmo gênero experimentando e variando o seu método. No caso da Medéia, Flávio dedica quase 4 páginas da introdução para explicar o caminho que escolheu para vertê-la. Ouçam o que ele diz. Parti do ponto de vista de que seria completamente inadequada uma tradução naturalista, com linguagem espontânea, com vocabulário e dicção de prosa, a criar verossimilhança psicológica. Esse tipo de tradução falseia o espírito da tragédia. Tem ainda esse outro trecho mais para frente, e eu cito de novo. Os heróis trágicos são fantasmas de um mundo remoto. Suas ações e suas falas são estilizadas, ritualísticas e não espontâneas. Discordo um pouco de Flávio. Não acho que uma tradução naturalista seria completamente inadequada, que falsearia o espírito da tragédia, nem que os heróis são fantasmas de um mundo remoto. O fato de as tragédias ainda terem grande apelo entre nós mostra que, por um certo ângulo, elas podem ser sim eventualmente naturalizadas, e que os heróis e as heroínas da tragédia são bem menos remotos do que imaginamos. Mas ok, entendo sua opção pelo estranhamento e pelo distanciamento, e que essas seriam marcas de um possível espírito trágico. E é essa visão que justifica o uso de uma linguagem que, como o mesmo Flávio diz, é solene, carregada de arcaísmos, com inversões que às vezes transgridem a ordem natural dos membros na frase portuguesa. Quem pensou em Eudorico Mendes, famoso tradutor de Homero e Virgílio, acertou. É o próprio Flávio que admite na introdução a influência, mais a de Camões e a de poetas modernos. Claro que a ligação com Camões e Eudorico em parte tem a ver com a escolha do decassílabo para traduzir o trímetro jâmbico, o metro que ocupa a maior parte de uma tragédia grega. Mas não é o único. Nos poucos versos em que Eurípides usa o anapesto, um metro com uma batida diferente, Flávio emprega o octassílabo, e nos cantos corais, com estruturas rítmicas mais complexas, Flávio usa o verso livre, como muita gente que traduz tragédia costuma fazer. Essa combinação de decassílabo dominante mais tradução no mesmo número de linhas, junto com a presença de arcaísmos e alguns neologismos, é o que produz um resultado que lembra a dicção de Eudorico Mendes. Flávio afirma que a sua tradução não é dócil, e não é mesmo. Nem melodiosa ou ritmicamente afiada, mas ela não é exatamente o que a gente esperaria de Eudorico Mendes se ele tivesse traduzido tragédia grega. Sim, há coisas como pancríseo, obtestar, exule, ultor, mas considero pessoalmente o estilo forjado por Flávio mais palatável, mais equilibrado e uniforme, sem com isso abandonar algumas ousadias bem-vindas. Acho também que, como exemplo isolado, é uma alternativa interessante às traduções da tragédia feitas por Trajano Vieira, que segue de perto, também decassílabos, a cartilha haroldiana, com os cacoetes decorrentes do propósito de helenizar o português. Há muitos jeitos de se ler o trágico. Não que Flávio às vezes não helenize.
Vejam o que diz a Nutriz na parte inicial da peça, referindo-se a Medeia, sua senhora. Vou citar 5 versos anapésticos, vertidos por versos de 8 sílabas cada. Logo inflamará com mais fúria nuvem de lamúria ascendente, desde o começo, o que fará a indômita megaloplâncnica alma remordida de males. A tradução tem força, sendo econômica e precisa. Em grego a imagem é essa mesma, inflamar uma nuvem de lamúria. Mas o verso que mais chama a atenção de quem lê é o que diz, a indômita megaloplâncnica. No original são só 2 palavras também, sem conectivo, ambas com 5 sílabas cada. Diz katapaustos, que significa que é difícil de conter, e Flávio traduz por indômita, e megalosplanknos, que significa que tem grande víscera, mas que Flávio deixa como megaloplâncnica. Eu sei, é bem odoriquiano, porque quem não sabe grego não entende o sentido, e talvez preferisse algo mais simples, como magnânima, o que fará a indômita, magnânima alma. Mas essa escolha esbarra na justaposição desajeitada de magnânima e alma, e pior ainda, perde justamente esse aspecto visceral do furor de Medeia no início da peça. Megalosplanknos é um adjetivo raríssimo em grego e descreve Medeia de um jeito ímpar. Megaloplâncnica é um palavrão, mas tem poder de sugestão. Como Flávio usa com moderação esse tipo de ferramenta, acredito que ela se ajuste bem ao seu projeto tradutório. Vejam outro exemplo, tirado do famoso trecho onde Medeia compara a vida feminina à masculina. O grego diz akyndinon bion, vida livre de perigos, mas Flávio prefere trabalhar, em nome da concisão e daquela desnaturalização, com a forma imperigosa, vida imperigosa. Ouçam, dizem que havemos vida imperigosa, no lar e eles, porém, com lança lutam. Pensam mal, pois 3 vezes prefiro égide empunhar a parir uma só vez. Imperigoso não está nos dicionários, mas, de novo, para mim funciona, porque essa estratégia criativa era também a de Eurípides, que não estava preso a uma camisa de força. Vejam essa outra solução, vinda de uma fala de Jasão num de seus debates com a esposa abandonada. Infacundo não devo ser, parece, mas como cauto condutor de nave, com velas elevadas evitar, mulher, teu palanfrório verborrágico. Ele próprio diz ainda mais para frente nesse mesmo discurso, quanto às afrontas pelas núpcias régias, primeiro mostrarei que aí fui sábio, depois sóbrio, por fim teu grande amigo e de meus filhos, mas mantenha a calma. Acho que o português capta bem o cinismo geral do personagem, principalmente com os usos de infacundo e palanfrório verborrágico, opções rebuscadas, mais sintéticas e precisas. Já num outro monólogo famoso de Medeia na peça, onde ela fala da necessidade de matar os seus próprios filhos para assim se vingar de Jasão, Flávio pode recorrer a termos como obrar, razar, cruor, impiíssimo e hostes. Hostes com o sentido mais culto de inimigos, tirando de novo a naturalidade da dicção, mas sem com isso produzir um texto afetado ou ininteligível. Medeia diz assim às mulheres do coro: pranteio a obra que se deve obrar, por mim depois, massacrarei os filhos. Meus, não há quem os possa preservar. Após rasar a casa de Jasão, fugida do cruor dos caros filhos, partirei suportando o crime impiíssimo. É insuportável, caras, riso de hostes. Essas características marcantes não impedem, por outro lado, que Flávio também produza sequências muito fluidas e claras, como acontece nessa fala do mensageiro, quando ele vem anunciar as mortes da noiva de Jasão e do pai dela, Creonte. No trecho final do seu longo discurso, lemos essa reflexão. Há muito estimo que os mortais são sombras, e sem temor diria que as pessoas que se acham sábias e hábeis no discurso são culpadas da máxima estultice, pois nenhum homem pode ser feliz. Se aflui fartura, um homem pode ser mais fortunado que outro não feliz. Outro desafio para quem traduz tragédia é resolver na língua de chegada os trechos com trocas rápidas de falas entre os personagens, quando em geral cada um deles diz apenas um verso por vez. Flávio combina com êxito, a meu ver, clareza, ritmo e contundência.
Vejam uma parte da conversa entre Medea e Jasão, no momento em que ele se dá conta de que chegou tarde demais para salvar os filhos. Medea justifica o assassinato das crianças, citando a grande desonra que sofreu dele ao ser abandonada. Mas Jasão rebate dizendo que a vingança atingiu a ela própria, e os dois começam a dizer cada um verso, começando por ele. Tu também sofres e compartes males, mas vale a pena a dor se tu não ris. Ó filhos, que maligna mãe tivestes! Ó prole morta por paterno vício! Mas não foi minha destra que os matou, mas tua transgressão e as novas núpcias. Por uma cama usaste assassiná-los? Crês que é pequena a dor para as mulheres? Medea é uma peça que fala de uma mulher extraordinária, que executa uma justiça chocante, mas ainda assim justa. E acredito que encontrou na dicção extraordinária de Flávio e anormal, no melhor sentido da palavra, uma resposta materialmente à altura. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.